Nós estamos lendo do livro Krishna, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 12. A morte do demônio Aghasura. Certa vez, o senhor quis ir de manhã cedo com todos os seus amigos vaqueirinhos para a floresta, onde deveriam reunir-se e almoçar. Logo que se levantou da cama, ele soprou um chifre de búfalo e convocou todos os seus amigos. Com os bezerros na frente, eles partiram para a floresta. Assim, o Sr. Krishna reuniu muitos de seus amigos. Cada qual estava equipado com cajado, flauta e chifre, bem como uma sacola de merenda, e cada um tomava conta de muitos bezerros. Todos os meninos pareciam muito felizes e contentes naquela excursão. Cada um deles, inclusive Krishna, cuidava dos seus próprios bezerros, à medida que os conduziam pelos diferentes pontos da floresta. Os meninos estavam completamente enfeitados, com várias espécies de adornos de ouro, e por causa de suas tendências brincalhonas, começaram a apanhar flores, folhas, ramos, penas de pavão e argila vermelha de diversos locais da floresta, e começaram a adornar-se de várias maneiras. Enquanto atravessavam a floresta, acontecia de um menino roubar o pacote de merenda de outro menino, passando para um terceiro. E quando o menino cujo pacote de merenda fora roubado ficava sabendo disso, tentava reavê-lo. Mas um menino jogava-o para outro. Esta brincadeira divertida acontecia entre os meninos, como um de seus passatempos infantis. Quando o Sr. Krishna adiantava-se para um lugar distante, para ver uma paisagem específica, os meninos atrás dele tentavam correr para alcançá-lo e serem os primeiros a tocá-lo. Assim, havia uma grande competição. Um dizia: "Vou lá tocar Krishna." E outro dizia: "Oh, você não pode ir. Eu vou tocar Krishna primeiro." Alguns deles tocavam suas flautas ou vibravam cornetas feitas de chifre de búfalo. Alguns deles seguiam alegremente os pavões e imitavam os sons onomatopeicos do cuco. Enquanto as aves voavam no céu, os meninos corriam atrás das sombras das aves no chão e tentavam seguir seu curso exato. Alguns iam ficar junto dos macacos e sentavam-se silenciosamente junto deles, e outros imitavam a dança dos pavões. Alguns pegavam os rabos dos macacos e brincavam com eles, e quando os macacos pulavam numa árvore, os meninos também seguiam. Quando o macaco mostrava sua cara e dentes, o menino imitava-o e mostrava os dentes ao macaco. Alguns dos meninos brincavam com as rãs da beira do Yamuna, e quando, assustadas, as rãs pulavam na água, os meninos logo mergulhavam atrás delas, e saíam da água quando viam as próprias sombras e ficavam imitando, fazendo caricaturas e rindo. Também costumavam ir até um poço vazio e gritar bem alto, e quando o eco voltava, eles o xingavam e riam. Como a Suprema Personalidade de Deus diz pessoalmente no Bhagavad Gita, os transcendentalistas o compreendem em diferentes proporções, como Brahman, Paramatma e Suprema Personalidade de Deus. Aqui, confirmando a mesma afirmação, o Sr. Krishna, que concede a realização Brahman ao impersonalista por meio de sua refulgência corporal, também dá prazer aos devotos como a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que se encontram sob o encanto da energia externa, Maya,
consideram-no apenas um menino bonito. Mas ele deu prazer transcendental completo aos vaqueirinhos, que brincavam com ele. Só depois de terem acumulado grande quantidade de atividades piedosas, aqueles meninos foram promovidos à associação pessoal com a suprema personalidade de Deus. Quem pode avaliar a sorte transcendental dos residentes de Vrindavana? Eles viam pessoalmente a suprema personalidade de Deus, face a face, a quem muitos yogis não conseguem encontrar, mesmo depois de submeterem-se a severas austeridades, embora ele esteja situado em todos os corações. O Brahma Samhita também confirma o mesmo. Podemos procurar Krishna, a suprema personalidade de Deus, através das páginas dos Vedas e dos Upanishads, mas é difícil encontrá-lo nas Escrituras. Contudo, quem tiver a boa sorte de associar-se com um devoto, pode ver a suprema personalidade de Deus face a face. Depois de acumular atividades piedosas em muitas, muitas vidas anteriores, os vaqueirinhos estavam vendo Krishna face a face e brincando com ele como amigo. Não podiam entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas estavam brincando como amigos íntimos, que tinham amor intenso por ele. Quando o Sr. Krishna estava desfrutando seus passatempos infantis com seus amigos, um demônio, Aghasura, ficou muito impaciente. Ele não suportava ver Krishna brincando. Então apareceu diante dos meninos, pretendendo matá-los a todos. Este Aghasura era tão perigoso que até os moradores do céu tinham medo dele. Embora os moradores do céu tomassem néctar diariamente para prolongar suas vidas, eles tinham medo deste Aghasura e perguntavam-se: quando este demônio será morto? Esses seres celestiais costumavam beber néctar para ficarem imortais, mas de fato não confiavam em sua imortalidade. Por outro lado, os meninos que brincavam com Krishna não tinham medo dos demônios, pois estavam livres de medo. Qualquer arranjo material para nos proteger da morte é sempre duvidoso, mas se estamos em consciência de Krishna, a imortalidade está garantida com certeza. O demônio Aghasura apareceu diante de Krishna e de seus amigos. Acontece que Aghasura era o irmão mais novo de Putana e de Bakasura, e pensava: Krishna matou meu irmão e minha irmã. Agora vou matá-lo com todos os seus amigos e bezerros. Aghasura fora instigado por Kamsa, por isto viera com determinação. Aghasura também pensava que quando ele oferecesse grãos e água em memória de seu irmão e irmã, e matasse Krishna e todos os vaqueirinhos, então automaticamente morreriam todos os moradores de Vrindavana. Em geral, para os chefes de família, as crianças são a força e sopro da vida. Quando todos os filhos morrem, então naturalmente os pais também morrem, por causa de sua forte afeição por eles. Aghasura, decidindo assim matar todos os habitantes de Vrindavana, expandiu-se com a Siddhi Yógica chamada Mahima. Os demônios geralmente são peritos em conseguir quase todas as espécies de poderes místicos. No sistema de yoga, pela perfeição chamada Mahima Siddhi, é possível a pessoa expandir-se como desejar. O demônio Aghasura expandiu-se até alcançar uns 13 quilômetros e assumiu a forma de uma serpente muito gorda.
Tendo conseguido este corpo espantoso, ele escancarou a boca, como se ela fosse a caverna de uma montanha. Desejando engolir logo todos os meninos, incluindo Krishna e Balarama, ele colocou-se no caminho. O demônio, em forma de uma grande serpente gorda, expandiu seus lábios da terra até o céu. Seu lábio inferior tocava o chão, e seu lábio superior tocava as nuvens. Suas mandíbulas pareciam uma grande caverna de montanha, sem limites, e seus dentes tinham precisamente o aspecto de picos de montanha. Sua língua parecia uma larga avenida e respirava como um furacão. Seus olhos brilhavam como fogo. Primeiro, os meninos pensaram que o demônio era uma estátua, mas depois de examiná-lo, viram que parecia mais uma grande serpente deitada na estrada, com a boca escancarada. Os meninos começaram a falar entre si. Esta figura parece ser um grande animal, e está sentado nesta posição só para nos engolir a todos. Vejam só, não é uma grande serpente que abriu a boca para nos devorar a todos? Um deles disse: sim, o que você diz é verdade. O lábio superior deste animal parece bem a luz do sol, e seu lábio inferior é como o reflexo da luz vermelha do sol no chão. Caros amigos, olhem só para os lados direito e esquerdo da boca do animal. Sua boca parece uma grande caverna de montanha, e sua altura é incalculável. O queixo também é empinado, como o pico de uma montanha. Esta longa avenida parece ser sua língua, e dentro da boca é tão escuro como numa caverna de montanha. O vento quente que está soprando como um furacão é sua respiração, e o mau cheiro de peixe que vem de sua boca é o cheiro de seus intestinos. Ainda continuando a falar entre si. Se entrássemos todos ao mesmo tempo na boca desta grande serpente, como seria possível ela nos engolir a todos? E mesmo que engolisse todos nós de uma vez, ela não poderia engolir Krishna. Krishna o matará imediatamente, como fez com Bakasura. Falando dessa maneira, todos os meninos olharam para o belo rosto de lótus de Krishna e começaram a bater palmas e a sorrir. E assim continuaram andando e entraram na boca da gigantesca serpente. Enquanto isso, Krishna, que é a super-alma dentro do coração de todos, pôde entender que a grande figura que parecia uma estátua era um demônio. Os meninos não sabiam disto, e enquanto ele planejava como impedir a destruição de seus amigos íntimos, todos os meninos, com suas vacas e bezerros, entraram na boca da serpente. Mas Krishna não entrou. O demônio estava esperando a entrada de Krishna, e pensava: todos entraram, menos Krishna, que matou meu irmão e minha irmã. Krishna é a garantia de segurança para todos. Mas quando viu que seus amigos já estavam fora de seu alcance e estavam deitados dentro da barriga da grande serpente, ele ficou, por um momento, aflito e admirado de ver como funciona de modo tão maravilhoso a energia externa. Ele então começou a pensar como o demônio deveria ser morto e como poderia salvar os meninos e bezerros. Embora não houvesse, da parte de Krishna, uma preocupação verdadeira, ele ainda assim estava pensando qual seria a melhor atitude a tomar. Por fim, depois de alguma deliberação, ele também entrou na boca do demônio. Quando Krishna entrou, todos os semideuses que se haviam reunido para ver a diversão e que estavam escondidos nas nuvens
expressaram seus sentimentos com as palavras "ai, ai". Ao mesmo tempo, todos os amigos de Agássura, especialmente Kamsa, que estavam acostumados a comer carne e sangue, exprimiram seu júbilo ao saberem que Krishna também havia entrado na boca do demônio. Enquanto o demônio tentava esmagar Krishna e seus companheiros, Krishna ouviu os semideuses gritando "ai, ai", e começou imediatamente a se expandir dentro da garganta do demônio. Embora tivesse um corpo gigantesco, o demônio foi sufocado pela expansão de Krishna. Seus grandes olhos giravam violentamente e logo ele ficou sufocado. Seu ar vital não podia sair de nenhum lugar e acabou irrompendo de um buraco no alto de seu crânio. Foi assim que seu ar vital saiu. Depois que o demônio caiu morto, Krishna, só com seu olhar transcendental, trouxe todos os meninos e bezerros de volta à consciência e saiu com todos eles da boca do demônio. Enquanto Krishna estava dentro da boca de Agássura, a alma espiritual do demônio saiu como uma luz ofuscante, iluminando todos os pontos cardeais, e esperou no céu. Assim que Krishna e todos os seus amigos e bezerros saíram da boca do demônio, aquela esplêndida luz refulgente fundiu-se imediatamente no corpo de Krishna, à vista de todos os semideuses. Os semideuses ficaram tomados de júbilo e começaram a derramar chuvas de flores sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e assim o adoraram. Os cidadãos do céu começaram a dançar de júbilo, e os cidadãos de Gandharvaloka ofereceram diversas espécies de orações. Bateristas puseram-se a tocar seus tambores com júbilo, os brahmanas recitaram hinos védicos, e todos os devotos do Senhor começaram a cantar as palavras Jaya, Jaya, todas as glórias à suprema personalidade de Deus. Quando o Senhor Brahma ouviu aquelas vibrações auspiciosas, que ressoavam por todo o sistema planetário superior, ele desceu imediatamente para ver o que havia acontecido. Ele viu que o demônio fora morto e ficou assombrado com os passatempos incomuns e gloriosos da personalidade de Deus. A boca gigantesca do demônio continuou aberta por muitos dias e aos poucos foi secando, mas continuou sendo um lugar de passatempos de prazer para todos os vaqueirinhos. A morte de Agássura ocorreu quando Krishna e todos os seus amigos tinham menos de 5 anos de idade. As crianças com menos de 5 anos chamam-se Kumara. Dos 5 aos 10 anos chamam-se Pauganda, e dos 10 aos 15 anos chamam-se Kaishora. Depois dos 15 anos, os meninos chamam-se jovens. Durante 1 ano, não se falou do incidente do demônio Agássura na aldeia de Vraja. Mas quando fizeram 6 anos, os vaqueirinhos, com grande admiração, informaram seus pais a respeito do incidente. Para Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é muito maior do que semideuses tais como o Sr. Brahma, não é nada difícil dar a alguém a oportunidade de fundir-se em seu corpo eterno. Foi isto que ele concedeu a Agássura. Agássura foi certamente a entidade viva mais pecadora, e não é possível que o pecador se funda na existência da verdade absoluta. Mas neste caso particular, por Krishna ter entrado dentro do corpo de Agássura, o demônio purificou-se completamente de toda a reação pecaminosa. Pessoas que pensam constantemente na forma eterna do Senhor, quer sob o aspecto da deidade, quer sob o aspecto de uma forma mental, recebem como prêmio a meta transcendental
de entrar no reino de Deus e de se associar com a suprema personalidade de Deus. Então, mal podemos imaginar a posição elevada de alguém como Aghasura, em cujo corpo a suprema personalidade de Deus, Krishna, entrou pessoalmente. Grandes sábios, meditadores e devotos conservam constantemente em seus corações a forma do Senhor, ou veem a forma da deidade do Senhor nos templos. Dessa maneira, eles ficam liberados de toda a contaminação material e, acabado o corpo, entram no reino de Deus. Esta perfeição é possível apenas por se conservar dentro da mente a forma do Senhor. Mas no caso de Aghasura, a suprema personalidade de Deus entrou pessoalmente. A posição de Aghasura era, portanto, maior do que a do devoto comum ou do maior dos yogis. Maharaj Parikshit, que ouvia os passatempos transcendentais do Sr. Krishna, que salvara sua vida quando este estava no ventre de sua mãe, ficou cada vez mais interessado em ouvir sobre ele. E assim o Maharaj fazia perguntas ao sábio Shukadeva Goswami, que recitava o Srimad Bhagavatam diante do rei. O rei Parikshit ficou um pouco espantado ao saber que a morte do demônio Aghasura não foi relatada por 1 ano, até que os meninos alcançassem a idade de Pauganda. Maharaj Parikshit estava muito curioso por saber sobre isto, pois ele tinha certeza de que tal incidente devia-se ao funcionamento das diferentes energias de Krishna. Em geral, os kshatriyas, ou a classe administrativa, estão sempre ocupados com seus assuntos políticos e têm muita pouca oportunidade de ouvir sobre os passatempos transcendentais do Sr. Krishna. Mas enquanto Maharaj Parikshit estava ouvindo estes passatempos transcendentais, ele considerava-se muito afortunado, porque estava ouvindo de Shukadeva Goswami, a maior autoridade no Srimad Bhagavatam. Assim, sendo solicitado por Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami continuou a falar sobre os passatempos transcendentais do Sr. Krishna, com relação à sua forma, qualidade, fama e parafernália. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 12 de Krishna, intitulado A Morte do Demônio Aghasura.